O anime começa com um garoto refletindo em voz alta que muitas pessoas acreditam que provocar alguém é sinal de gostar dessa pessoa. Ele mesmo não tem certeza se essa ideia poderia realmente servir como uma verdade absoluta para todos, mas para si, considera aquilo uma mentira evidente. Em seus pensamentos, acredita que, se for lógico, o certo seria tratar alguém com carinho e respeito. Apesar disso, admite que tem uma estranha preferência. Sente-se mais atraído por garotas de personalidade forte e que não facilitam em nada. Ao raciocinar sobre isso, pensa que em uma batalha do amor, agir de maneira estratégica é essencial e por isso conclui que fazer provocações desnecessárias nunca seria inteligente. Ao chegar em sua casa, um barulho muito alto o surpreende. Quando abre a porta de seu quarto, depara-se com sua amiga, que havia ligado a caixa de som no máximo e estava se divertindo ouvindo Eminem. Ele, incomodado, vai imediatamente até o aparelho e o desliga sem pensar duas vezes. A garota protesta, dizendo que não queria parar de cantar, mas ele responde que quem está no próprio quarto é ele, portanto ela não tem qualquer direito de reclamar. Ainda intrigado, pergunta qual é o verdadeiro motivo de ela estar ali. A garota, constrangida, começa a corar e rebate com outra provocação. Gostaria de saber o que ele faria se tivesse entrado justamente no momento em que ela estivesse se trocando. Insinua que talvez ele fosse avançar sobre ela e fazer o gol. Fingindo ligar para a polícia, começa a apertar o celular, mas o garoto retruca com calma, dizendo que, se fosse o caso, poderia ligar por ela, já que resolveria o problema facilmente. Ela, porém, questiona se ele acredita realmente que teria chances de vencer uma disputa contra ela na justiça. Para evitar qualquer discussão maior, ele prefere ficar em silêncio. É nesse instante que nos é apresentada Kohinata Iroha, uma garota determinada que nunca se conforma em perder para o protagonista em absolutamente nada. Sorrindo de forma provocadora, ela se joga na cama dele, claramente apenas para incomodar. O garoto desvia o olhar, fingindo indiferença, mas Iroha interpreta como falta de sensibilidade. Você deveria ficar feliz por eu estar aqui, e não dizer que invadi sua casa, pensa ela em voz alta, com um tom de falsa inocência. Logo depois, tenta provocar ainda mais, insinuando que ele poderia mergulhar o rosto no colchão apenas para sentir o cheiro deixado por ela. Ele, no entanto, jamais faria tal coisa, e para eliminar de vez aquela ideia absurda, pega uma garrafa e esguicha água sobre ela. Indignada, Iroha afirma que aquilo é pura maldade. O garoto, porém, não demonstra nenhum arrependimento e responde que, se ela quiser, pode simplesmente ir embora, o que seria até melhor. A garota então o lembra com firmeza de que é sua irmã. Ele retruca de imediato, dizendo que isso não é verdade. Ela insiste, explicando que é irmã de seu melhor amigo e por isso deveria ser considerada sua irmã mais nova também. Para ele, entretanto, essa lógica não faz sentido algum e soa como apenas uma tentativa forçada de criar um vínculo. De repente, o telefone de Akiteru toca. Ele pede que Iroha saia do quarto para que possa atender, mas ela recusa, prometendo apenas ficar quieta e não atrapalhar. Do outro lado da linha, surge seu tio, dono da grande empresa de entretenimento Honey Place Works, também conhecida como Honey Play. O homem vai direto ao ponto, perguntando sobre o pedido de emprego que Akiteru havia feito. Ele lembra que o garoto quis entrar sem passar por testes, o que é um pedido ousado e muito difícil de realizar. Porém, por ser seu sobrinho, estaria disposto a encontrar uma solução, embora deixasse claro que haveria um preço a ser pago por esse favor. Em seguida, o tio solta outra pergunta. Queria saber se Akiteru tinha ou não uma namorada. Assim que ouve isso, os olhos de Iroha brilham, e imediatamente ela começa a planejar uma maneira de usá-lo para provocar Akiteru. A garota, animada, faz insinuações para complicar a situação. Tentando escapar, Akiteru inventa que havia adotado um gato. O tio, sem desconfiar, responde que deveria adestrar bem o animal para evitar problemas. Iroha, rindo, completa dizendo que, na verdade, era ela quem estava adestrando Akiteru. O tio, ouvindo um falso miado feito por ela, considera o som adorável e pede que o sobrinho cuide bem da gatinha. Logo depois, desliga por ter uma reunião marcada, aliviado por saber que Akiteru não tinha namorada. Quando a ligação termina, Iroha se joga de novo na cama dele e começa a pedir suco. Ele suspira e diz para olhar na geladeira, onde talvez houvesse suco de tomate. Empolgada, ela corre até a cozinha e acaba ficando feliz ao encontrar, bebendo tudo que havia no estoque.
No dia seguinte, no colégio, Akiteru pensa consigo mesmo que a vida é curta e que cada segundo precisa ser usado da maneira mais eficiente possível. Seu objetivo é conquistar um futuro estável, custe o que custar. Em meio à aula, deixa cair uma borracha, assustando um colega que quase não havia ouvido sua voz até então. Logo depois, conhecemos Kohinata Ozuma, seu melhor e insubstituível amigo, alguém que ele decidiu manter ao seu lado por toda a vida. Para alegrar o clima, Ozuma oferece um doce a Akiteru, que aceita sem resistir. Ozuma pede que não fique envergonhado, lembrando que havia muita gente por perto. Em seguida, comenta que sabia o quanto Akiteru era ocupado e que já era uma vitória conseguir arranjar algum tempo para os amigos. Pergunta então se a irmã tinha ido à casa dele na noite anterior. Akiteru confirma. Ozuma sorri e insinua que Iroha talvez goste dele, mas o protagonista nega, afirmando que ela apenas se diverte o irritando. Ozuma, contudo, insiste que isso se chama gostar, mas Akiteru não dá ouvidos. Considera-se alguém mediano demais para acreditar em tal coisa. Nesse momento, a sala é interrompida pela entrada da professora Kageishi Sumire, conhecida como a Rainha do Veneno. Ela declara com ironia que aqueles que não cumprem horários deveriam viver em um chiqueiro. Assim que a aula acaba, um colega corre até Akiteru para avisar que uma garota do primeiro ano, extremamente bonita, queria falar com ele. Ao perceber que era Iroha, ele estranha seu comportamento. Ela não estava com o jeito barulhento e atrapalhado de sempre, mas com uma postura impecável. Akiteru entende que dentro da escola, ela cria um personagem perfeito para que todos a admirem. Enquanto se preparava para sair com Ozuma, Iroha pede que não faça isso, revelando o desejo de voltar para casa apenas com ele. Akiteru, cauteloso, pede que ela não brinque com seu coração caso não seja sincera. Para surpresa de todos, Iroha anuncia diante da turma inteira que já estavam namorando. A sala reage em choque, murmurando que o casal teria aprontado loucuras na noite anterior. Ozuma, sem entender nada, tenta perguntar o que acontecia. Iroha reafirma que os dois estão juntos, mas Akiteru, desesperado, nega e sai correndo, deixando suas coisas para trás. Mais tarde, ao encontrá-la em um lugar afastado, ela afirma que ouviu a ligação do dia anterior e que havia decidido namorar com ele. Acredita, no entanto, que isso pode ser prejudicial, já que Akiteru tem uma aparência comum demais. O garoto sério responde que não quer se envolver, pois seu futuro está em primeiro lugar e não tem tempo para relacionamentos. Mas Iroha o segura e pergunta se ele é mesmo tão cabeça dura a ponto de não perceber o que ela sente. Com sinceridade, ela pede que olhe para ela de outra forma. Diz que sempre esteve ao lado dele e que, mesmo assim, nunca foi notada. Confessa que a solidão a machuca, pois estar próxima e ainda assim ser invisível não é fácil. Ela não quer que ele vá embora, deseja que fiquem juntos para sempre. Akiteru fica em dúvida, mas quando começa a acreditar em suas palavras, Iroha ri e diz que estava apenas brincando. O garoto, furioso, jura não acreditar mais em nada que venha dela e corre atrás dela pelos corredores da escola. Já à noite, Akiteru encontra novamente seu tio, que se surpreende com o fato de ele ter conseguido criar um jogo. Akiteru, sem hesitar, afirma que só foi possível graças à ajuda de seus amigos. A chamada Aliança dos Cinco ganha forma. O programador Oz, o ilustrador Murasaki Shikibu, o roteirista Makigai Namako, o grupo de dubladores conhecido como Viajantes Misteriosos X e, por último, o produtor e diretor Akiteru. Com sinceridade, Akiteru admite que nada teria acontecido sem a ajuda de seus amigos. Seu tio concorda, lembrando que, em apenas uma semana, o jogo já havia conquistado enorme fama. O projeto é vendido como obra de um grupo enigmático de criadores que surgiu de repente, e já ultrapassou a marca de 1 milhão de downloads, apenas com a propaganda boca a boca. Mesmo com esse sucesso, Akiteru insiste que ainda falta muito a conquistar, já que os jogos da empresa de seu tio superam facilmente os 10 milhões de downloads. O homem o aconselha a não se comparar com uma companhia tão renomada, explicando que lá o investimento é gigantesco. O feito de Akiteru e seus amigos é ainda mais notável, já que alcançaram tudo isso sem uma grande campanha de divulgação e com uma equipe reduzida. Ele mesmo admite que jamais teria conseguido algo semelhante quando ainda era estudante. O jogo, de fato, faz jus à popularidade que está recebendo. Akiteru, curioso, pergunta quais seriam as exigências que seu tio colocaria como condição.
De repente surge uma garçonete no local, e o tio de Akiteru fica encantado com a delicadeza dos dedos dela, perguntando sem rodeios se tinha algum compromisso depois do trabalho. Com um sorriso constrangido, ela o rejeita e sai correndo. O homem, sem perder a compostura, aconselha Akiteru a observar bem aquela jovem, garantindo que, se insistisse mais 2 vezes, certamente conquistaria o coração dela. Sentindo a necessidade de se recompor, Akiteru decide ir ao banheiro. Para sua surpresa, ao entrar em um banheiro compartilhado, encontra uma garota em uma situação constrangedora. Ela, tomada pela vergonha, reage com um soco tão forte que o barulho ecoa até o estúdio, onde Iroha escuta e percebe imediatamente. Sem ter mais ninguém para provocar, Iroha decide ir embora. A cena retorna para Akiteru. Seu tio apresenta a garota misteriosa e pergunta se ele não se lembra das brincadeiras de quando ainda eram crianças. Aos poucos, a memória retorna e ele reconhece. Era Mashiro, a filha de seu tio, ou seja, sua prima de sangue. Akiteru recorda que ela sempre estudou em uma escola de elite e questiona o motivo de estar ali. O tio explica que, dentro das condições impostas, deseja que Akiteru seja o namorado falso de Mashiro até que ela conclua os estudos. Mashiro, surpresa, olha para o pai e pergunta se ele está falando sério. Diz em voz alta que jamais aceitaria algo assim, nem mesmo sob tortura. O homem apenas responde que gostaria que ela deixasse de ser tão mimada. Já havia aceitado, com certo desgosto, o pedido dela de sair do renomado colégio feminino para frequentar uma escola mista, então esperava ao menos que colaborasse com isso. Afinal, ela não poderia ter guarda-costas no ambiente escolar. Akiteru intervém, perguntando o motivo de Mashiro querer mudar de colégio tão de repente. A garota, envergonhada, pede que não toque nesse assunto. Mas ele insiste. Se havia acontecido algo tão sério que a fez praticamente abandonar o ensino médio, deveria ser importante. Ao ouvir isso, Mashiro silencia. Akiteru, então, toma uma decisão inesperada. Aceita a proposta do tio. A prima, corada, olha para ele com uma mistura de surpresa e admiração. Mesmo com vergonha, ele estende a mão para selar o acordo, explicando que se trata apenas de algo falso. Mashiro, no entanto, recusa o gesto, dizendo que não deseja ser tocada por alguém que entra no banheiro sem bater. Antes de irem embora, o tio de Akiteru os adverte. São apenas namorados de fachada. Se Akiteru ousar ultrapassar esse limite, ele mesmo não responderá pelas consequências. Nos pensamentos de Akiteru, uma pergunta ecoa. Por que razão todas as garotas ao seu redor precisavam ser tão complicadas? Cada uma delas tinha um jeito único de bagunçar sua vida. E assim, o primeiro episódio chega ao fim. Se a história agradou, a narração convida o espectador a deixar o like, inscrever-se no canal para mais vídeos e retornar no próximo sábado. Até lá!